pessoal, eu vou estar resolvendo com vocês aqui as últimas questões que nós vimos da parte aí de força gravitacional e modelos planetários. Então vamos lá. A questão número 1 do último formulário falava o seguinte, ó, a figura a seguir representa qual modelo planetário, né? Então olha só, nessa figurinha aqui, ó, se você observar, é aquela figura onde a Terra ela está no centro e os outros corpos celestes giram em volta. Então isso aqui é a figura do modelo planetário da época que se acreditava então que ela era essa forma, né, correta de se pensar a respeito do movimento dos corpos celestes, aonde a Terra era o centro do universo. E nesse modelo, então, onde a Terra era o centro do universo, era chamado de geocêntrico, né? Geo vem de terra e cêntrico vem de centro. Então essa figurinha representa aí a Terra no centro, não só do nosso sistema planetário, mas na época se acreditava que ela também seria o centro do universo. Questão número 2. A questão número 2 trata de da teoria que vem das teorias relativísticas de Einstein e que compõe aí a ideia da ponte de Einstein-Rosen, chamado popularmente de buraco de minhoca. Até alguns filmes tratam dessa teoria do buraco de minhoca. O que seria o buraco de minhoca? Na verdade, é uma distorção no espaço-tempo a ponto de provocar o que a gente vê aqui na figura como se fosse literalmente um buraco de um lugar para o outro no espaço, que permitiria você ir de um lugar para o outro no espaço pegando uma espécie de atalho, né? Então você conseguiria sair de um canto para o outro, como a gente vê ali, e pular um caminho, né? Ou seja, você não precisaria passar por outros lugares, por outras estrelas, por exemplo, e chegar em outro lugar do espaço. Essa teoria sai então das ideias relativísticas de Albert Einstein. Ela começa lá com Albert Einstein, quando ele propõe então que o espaço e tempo ele não é uma coisa rígida e sim uma coisa flexível. É claro que atualmente não existe nada, nenhum equipamento ainda que consiga fazer esse tipo de fenômeno, né? A gente ainda não consegue fazer isso, até porque se fosse possível, seria muito fácil a gente viajar para outros lugares aí do espaço afora, sem que fosse necessário você, às vezes, pegar um ônibus espacial, ter um aparato, um foguete, alguma coisa assim. Era só abrir uma dobra espacial, você estaria em outro lugar qualquer do espaço, né? Então isso ainda é uma coisa que não é possível com a tecnologia que nós temos hoje, é algo que é apenas em teoria. Mas é bem legal a ideia, tem muitos filmes aí que utilizam essa ideia aí para fazer alguns contextos bem legais em filmes. Então, número 3. Em uma noite de céu sem nuvens, normalmente é possível ver uma faixa de estrelas mais juntas, né? Se você estiver numa região assim bem escura, de preferência até num campo, numa fazenda bem longe de iluminação, e você olhar para o céu assim sem nuvem nenhuma, você vai ver que tem uma faixa de estrela que é um pouco mais densa, como se ela cortasse o céu. E esse caminho no céu, esse aglomerado de estrelas, elas formam uma galáxia na qual a gente faz parte. E a questão 3 quer saber qual é o nome dessa galáxia, né? Então o nosso sistema solar, ele faz parte da Via Láctea. Nós estamos na Via Láctea. E o que a gente vê ali então nesse aglomerado de estrelas é uma parte dessa galáxia na qual a gente está dentro. A gente não vê aquele disco, que às vezes a gente vê lá a galáxia como se fosse uma espécie de disco, uma pizza, algo assim, porque como nós estamos dentro, a gente só consegue ver ela do lado de dentro. Então não dá para ver a forma real, a forma total da nossa galáxia. A 4. A 4 fala sobre um fenômeno que ocorreu recentemente, aí, no começo do ano 2021, que foi a sonda, né, Ingenuity, que foi para Marte para testar a possibilidade de se fazer um voo em Marte utilizando um drone, né? O drone ali que é o Ingenuity. E foi bem sucedido esses testes, tem vários vídeos aí bem bacanas na internet mostrando esses testes do Ingenuity, mostrando que é possível sim alçar voo em Marte, né? Apesar da atmosfera dela de Marte ser bem menos densa do que aqui, mas a gravidade lá também é menor, então tudo isso aí foi, é claro que muito bem calculado, muito bem preparado, né, para fazer esses voos lá. Mas uma coisa interessante é que o sistema de comando, como fala aqui na questão, ele depende de ondas de rádio, assim como qualquer outro sistema que nós temos aqui, que é o que existe de mais rápido em termos de comunicação.
E mesmo assim, esse sistema ele viaja na velocidade da luz. E a luz demora cerca de 4 minutos para chegar lá em Marte, dependendo até do ponto que ele está na órbita, né? Alguns pontos ele demora até um pouco mais. Então, considerando aí a aproximação mínima, né, de Marte e Terra, demoraria em torno de 4 minutos. Então, se você tivesse que apertar um botão, por exemplo, para ligar alguma coisa lá em Marte, esse sinal demoraria 4 minutos para chegar lá. Porém, ele fala aqui na questão, ó, considere o tempo mínimo para emitir um sinal para um dispositivo em Marte e receber a resposta desse sinal. Então ele quer saber aqui mais ou menos assim, você manda o sinal e ele quer saber o tempo para você receber um sinal de volta, por exemplo, o dispositivo mandando um sinal que ele começou a funcionar, né? Então, são 4 minutos para ir e mais 4 minutos para o sinal sair lá do planeta e voltar para a Terra. Então, 4 para ir, 4 para voltar, a resposta dá 8 minutos, né? Então, 8 minutos para o sinal ir e para você receber alguma resposta de volta. É claro que esse é o tempo, como eu falei, é o tempo mínimo. Conforme a posição da órbita Terra-Marte, esse tempo ele pode ser muito maior, né? Então imagina, por exemplo, se você quisesse, uma hipótese, aí, mandar uma mensagem de WhatsApp daqui da Terra para Marte ou de Marte para a Terra, você teria que esperar no mínimo 8 minutos para você ter alguma resposta, porque é o tempo que o sinal demoraria para chegar lá, né? A única maneira desse sinal ser mais rápido, em teoria, seria a gente fazer algo parecido com as pontes de Einstein-Rosen, né, que a gente viu ali, e colocando algum tipo de equipamento mais direto, que é, obviamente, nesse momento, impossível com a tecnologia que nós temos. Número 5. O ônibus espacial gasta a quantidade enorme de combustível para atingir a altura e velocidade correta para se manter em órbita. Porém, ao chegar nessa condição, ele não precisa mais fazer esse gasto grande de combustível, pois então a parte mais trabalhosa do foguete é ele sair daqui da Terra, né? Que a gravidade é mais intensa. Mas quando ele chega lá no espaço, o que acontece? Cuidado, eu vou até observar, eu colocar aqui, ó, voltar um pouquinho nos comentários das análises das questões, eu percebi que nessa questão 5 muita gente marcou a primeira alternativa, né? Falando aqui, ó, que no espaço não existe gravidade. Cuidado, pessoal, a gente viu algumas aulas ali, ó, explicando, né, que no espaço tem gravidade, sim. A gravidade ela existe, tanto é que pensa, por exemplo, que a Lua ela se mantém em órbita da Terra justamente pela existência da gravidade, né, que atrai a Lua e Terra simultaneamente. O nosso planeta ele se mantém em órbita do Sol justamente pela presença da gravidade e os outros planetas também. Então a gravidade ela está presente sim no espaço, ela não deixa de existir lá no espaço, né? Mas o ônibus espacial, e por que então, né, que ele não precisa mais utilizar? Vamos ver aqui, ó. No ônibus, no caso no espaço não existe gravidade para puxar de volta, então não seria essa, olha só. Não existe mais a força de atrito com a atmosfera terrestre. Então olha só, quando o ônibus espacial sai fora da atmosfera terrestre, ele já não precisa mais gastar tanto combustível, por quê? Porque o próprio movimento dele e a falta de moléculas de ar para se colidirem com a estrutura do material, isso diminui drasticamente o atrito, né, com as partes do foguete, o que facilita muito o movimento dele lá em cima, né? Então, lá em cima fica muito mais fácil dele se mover porque não tem nada arrastando ele para trás. E por isso, quando ele já está lá em cima, ele não precisa mais de tanto combustível, de tanto impulso para se manter em movimento, né? Então, a resposta aqui seria a segunda alternativa. Se eu analisar as outras aqui, ó, ele possui hélices com motores que funcionam com energia solar, né? A energia solar poderia até fazer funcionar o motor elétrico, mas uma hélice lá fora da atmosfera não serviria para nada, né? Porque ela não ia empurrar nada para trás, como a gente já viu em algumas aulas de quantidade de movimento. A hélice precisa empurrar algo para trás e lá no espaço isso não funciona. Na estação espacial tem muito combustível para ele reabastecer? Também não, né? A estação espacial é tudo muito controlado lá em termos de combustível, de alimentação, essas coisas, porque é muito difícil levar as coisas para lá, né? Então ainda não tem como colocar uma estação espacial no espaço para utilizar como posto de combustível para alguma coisa, né? Então lá não tem um combustível reserva, pelo contrário, é o foguete que normalmente com os ônibus espaciais levam mantimentos para a estação espacial e já vão com as quantidades todas calculadas para ir e voltar.